E temos aí uma final de semana aí de traições, hein? Ó, a coisa tá ruim para o Bolsonaro. Depois que teve aquele quebra-pau lá online entre Bolsonaro e Pablo Marçal, o Pablo Marçal deu uma entrevista chamando o Carlos Bolsonaro de, abre aspas, retardado mental, e dizendo que eles perderam a eleição de 2022 por culpa do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fez um post nas redes sociais falando para o eleitor paulista que não quiser votar no Ricardo Nunes, que vote na candidata do Partido Novo. Esse é o tamanho de desespero. Ele já está abandonando o candidato dele, mano, ó, vota na do Partido Novo. Qualquer um menos o Marçal. Chegou nesse nível aí. Enquanto isso, nos grupos bolsonaristas segue aí um quebra-pau e eu vou te falar. Boa parte dos bolsominions já abandonou o Bolsonaro completamente. E muitos, pesquei alguns posts também em outras redes sociais, atrelam isso ao fato de ser culpa do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, segundo eles, ele é muito ingênuo e ele se deixa ser usado. Alguns acham que o Bolsonaro é frouxo, outros acham que ele é ingênuo, outros acham que ele se deixa ser usado por bandidos como Valdemar Costa Neto e Ricardo Nunes. Enfim, se você pegar aí todas as críticas que fazem ao Bolsonaro, sempre com muito respeito, porque são bolsominions e gostam deles, você vai ver que isso são características que não são de um líder. Você consegue imaginar um líder cujos liderados acham que o líder é frouxo? Um líder cujos seus liderados pensam que esse líder se deixa usar por outros? Ou você teria um líder que você acha que ele é muito ingênuo? Pô, peraí, né? Não tem como. O líder tem que ser alguém forte, alguém que sabe das coisas, alguém inteligente e alguém esperto. Não adianta ser inteligente e não ser esperto, que são duas coisas diferentes. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eu vou te mostrar aqui alguns posts que mostram brigas lá nos grupos bolsonaristas. Eles estão ali abandonando mesmo o Bolsonaro. Tem uma página no Twitter que chama Prints Bolsonaristas. Eles já pegam lá e deixam tudo mastigadinho o que acontece nos grupos dos bolsominions. Aqui tem um post só para você ver. Eles colocam aqui, Prefeitura de São Paulo, alguém coloca aqui a pesquisa e o pessoal comenta embaixo. Aí alguém fala, eita! Aí outro fala, não gosto do Marçal, mas gosto menos ainda desse cara que fez passaporte de vacina e demitiu os funcionários que não tomaram a maldita. Tá falando do Ricardo Nunes. Dentre os dois, espero que o Marçal ganhe, pois o outro já conhecemos as ideias. Aí alguém falou, pesquisa fake, alguém chamou o Marçal alguém chamou o Boulos de cheirador. Impossível ele estar em primeira. Outro, na vida real, o Marçal passou o invasor de propriedade, para desespero da esquerdalha. Estão torcendo para o Marçal. Mesmo depois de toda aquela briga, eles ignoraram completamente o que falou o Bolsonaro. Aí a esperança que os números de processo que ele tem e com uma Lespe mais de direita alinhada a Bolsonaro vinguem e deem lugar ao vice indicado pelo capitão. Marçal é um lamaçal do sistema. Esse é o primeiro aqui que usou o argumento bolsonarista, que ele falou a Lespe, mas se a Câmara dos Vereadores de São Paulo está alinhada ao Bolsonaro, pode ter um impeachment aí do Ricardo Nunes, e o vice que foi escolhido pelo capitão, pelo Bolsonaro, que é um militar, ele pode assumir a Prefeitura de São Paulo. Essa é a esperança deles, é isso aí que o Bolsonaro está plantando no bolsonarismo. Mas você vê tantos posts, um só comprou a versão do Bolsonaro, os outros todos abandonaram. E já eu mostro mais, só que o Bolsonaro está com outro problema, que o Bolsonaro vetou, ele fez vídeo, faz algumas semanas eu mostrei, a Michele Bolsonaro também fez vídeo, o Carlos e o Eduardo e o Flávio Bolsonaro publicaram nas suas redes sociais, e o Flávio deu uma entrevista para uma colunista bolsominion lá do Globo, dizendo que eles proibiam o PL de fazer coligações com o PT nessa eleição municipal. Isso seria vetado. Segundo o Flávio Bolsonaro, eles vão vetar isso, não tem possibilidade nenhuma de algum político do PL subir no palanque com algum político do PT. Lembremos, eleição municipal tem município aí pequeno que você vai ver o candidato é do PP, Partido Progressista, só que ele é alinhado do PT, ele também é aliado do PL, esse pessoal é aliado faz décadas, aí estão juntos na mesma coligação e sobem no mesmo palanque. Pode não ser um candidato do PT ou do PL, mas estão juntos lá no palanque apoiando um terceiro. O que acontece é o seguinte, eles falaram que iam vetar, ficou assim 2, 3 semanas, e aí sai notícia agora. O PL estará no palanque ao lado do PT em 85 cidades. Não é uma ou duas, não. 85! Ferrou. Mas é uma desmoralização gigantesca para o Bolsonaro. Ele fez vídeo contra isso. A Michele fez vídeo, o Flávio falou que ia vetar. Eles agiram como donos do partido, dizendo o que eu mando vai ser o que vai ser.
O Valdemar não ligou nem um pouco. O Valdemar Costa Neto tá adorando o fato de que ele não pode conversar com o Bolsonaro. Acho até que dizem aí que o Valdemar às vezes ele tenta articular com o Alexandre de Moraes, que ele tenta uma conversa. Acho até que nessas conversas que ele tenta com o Alexandre de Moraes, ele manda mensagem dizendo: olha, faz com que o Bolsonaro não possa falar comigo pra sempre. Que tá bom assim, eu faço o que eu quero e o Bolsonaro fica com cara de bunda. É isso. Os bolsominions estão irritadíssimos com... Irritadíssimo. Pô, o capitão sendo usado aí por um bandido e o bandido aí, eles acham, o Valdemar, bandido e bandido fazendo acordo com os comunistas, que o comunista seria o PT. Vamos voltar aqui para como é que tá nos grupos bolsonaristas. Alguém falou, sabendo como funcionam as pesquisas, não é nenhuma surpresa se houver um segundo turno entre Marçal e Nunes. Eles acham que estão roubando pro Boulos na pesquisa. Por outro lado, sabendo como são inquestionáveis urnas, não seria surpresa se, ou seja, eles acham que vão roubar a eleição pro Boulos. Aí, deixou geral ir pra cadeia e fugiu para os Estados Unidos. O que esperar de um cara desses? Tá aí, ó. O que acham do Bolsonaro? Aí o outro, Marina deveria ganhar, do Partido Novo. Nunca que esse cheirador e invasor tá em primeiro. Aí outro, em pesquisas independentes, Marçal já está na frente com mais de 50%. Pesquisas independentes. É bolsominion, né? Eles confiam em pesquisas independentes. Aí, ó, um post aqui de um bolsominion que fez, respondendo a um bolsonarista que colocou um post aqui do Bolsonaro como 007 e tal, feito por inteligência artificial, né? Aí falou, na boa, o ex-detento Valdemar Costa Neto ferrou o Bolsonaro. Aí ele diz que caiu na armadilha. Bolsonaro é maior que o PL e está servindo de servo do PL, sendo usado pelo Valdemar e por Eduardo e Carlos Bolsonaro. Isso aí coloca até os filhos na fogueira. Todos destruindo o nosso líder, mas realmente Nunes não. E aí coloco aqui um post dizendo que o Ricardo Nunes excluiu bolsonaristas da reunião. Teve uma reunião da campanha do Nunes no domingo passado, faz 6 dias. E aí o Nunes excluiu os bolsonaristas da reunião. Ele não quer os bolsonaristas na reunião de campanha dele. Esse é o cara que o Bolsonaro tá apoiando. Aí ele fala, ó, o cara excluiu bolsonaristas. Aí pega um post dele de 2014 do Nunes dizendo, ó, sou Dilma e Temer. Pro bolsonarismo isso aí é um problema. E aí depois pega um post aqui, ó, a trombeta, isso aí em toda a imprensa, né? PL e PT se coligam em 85 cidades. Valdemar ignora Bolsonaro. Valdemar ignorou Bolsonaro e tá se coligando com o PT. Quer dizer, o Bolsonaro é frouxo, sendo usado, ingênuo, sendo traído por todo mundo. Alguém acha que esse cara vai conseguir manter a liderança da extrema-direita? Vai ser difícil. Obviamente, nessa briga toda aí, nós torcemos pra briga. Essa fogueira aí a gente apaga com gasolina. Eu tô vendo gente de esquerda indo lá no Twitter do Carlos, né, que ele é viciado em Twitter, falando, vai Carlos, vai pra cima do Marçal, e ainda no Twitter do Marçal, vai pra cima do Bolsonaro, vai, nessa briga aqui, ó, a gente é igual o pica-pau nesse desenho aqui, ó, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, a gente dá a panela pra um bater na cabeça do outro, é isso que a gente faz aí nessa briga deles. Só que tem mais briga, tem mais bolsominions que estão contra, viu? Pegaram aqui em outro grupo o Pablo Marçal e o Bolsonaro dizendo, um abraço, o Bolsonaro dizendo que não tá com o Pablo Marçal. Aí começaram nesse outro grupo mais gente apoiando o Bolsonaro, porém não todos. Aí você vai ver aqui muitos falando, olha, acabei de ver um vídeo no grupo de WhatsApp do Bolsonaro sobre a dualidade duas caras do Marçal, talvez por isso esse questionamento do Bolsonaro. Ele publicou o vídeo, mas ele já tinha publicado vários outros, que não adiantaram nada. Aí ele, tapa com luva de pelica, uma palavra, uma pergunta diz muita coisa. Aí um outro aqui falando sobre o Marçal e outro fala que mas o Bozó, já tem bolsominion chamando o Bolsonaro de Bozó. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro começou chamando o Bolsonaro de Bozo nos posts que ele faz. E aí outros bolsominions passaram a chamar o Bolsonaro de Bozo ou Bozó. Aí eles falam, o Bozo apoiando o Nunes que demitiu quem não tomou a vacina, hehehe. Ou seja, a culpa é dele. Aí fala, Bolsonaro está com o sanguessuga em cima dele, cheio de processo, ele vai entrar nessa? Nada. Aí ele, o que importa é que o Marçal não deixou o povo na mão. Fala dos 32 que foram subir a montanha com ele, tá? Fala do funcionário que foi correr uma maratona surpresa num dia de manhã e morreu do coração por esforço e deixou na mão, né? Fala dos outros 2 funcionários que morreram quando desabou lá um teto que ele fez tudo errado lá na empresa dele. Mas o povo ele não deixou na mão, só
quem confiou nele, tá? Aí ele, o único cara que peitou o STF é esse cara, falando do Bolsonaro. Peitou? Pelo contrário, ele fugiu do Moraes, teve medo, fugiu para os Estados Unidos. Aí, outro, Bolsonaro é o cara das 72 horas. Aí, grupo bolsonarista, o apoio ao Bolsonaro está esmiuçando, tá assim, ó, escorrendo pelas mãos dele e ele tá vendo, tá tentando e não consegue fazer absolutamente nada. É isso que tá acontecendo. Cada vez mais você vê bolsominions que estão abandonando o Bolsonaro. Se o STF quer a hora certa para prender o Bolsonaro, é agora, viu? Agora, prenda logo. Porque você pode ver que os próprios bolsominions estão falando, frouxa, covarde, já querem migrar para um outro aí, e talvez o Bolsonaro sendo preso, essa briga aí deles com o Marçal exploda mais ainda, que é o que a gente quer. Porque eu vou falar, a melhor coisa que pode acontecer para nós é que eles continuem brigando e que eles briguem muito, muito, muito nas próximas semanas, mas que briguem muito mesmo. E a pior coisa que pode acontecer é se tiver um segundo turno entre Boulos e Marçal, porque aí eles fazem as pazes. Aí não vai ter mais o Nunes na disputa, aí eles vão fazer as pazes porque eles contra o comunismo. Esses dias vi um analista aí de esquerda, bem famoso, falando que, olha, esse pessoal aí ainda fala, pegou um discurso do Trump. Trump falou que a Kamala Harris é comunista. Pois bem, aí ele falou, esse pessoal da extrema-direita acha que nós estamos nos anos 60, que ainda existe isso de fantasma do comunismo, bererê, barará. É só você ver nos grupos bolsonaristas. Eles só falam disso, é comunismo pra cá, comunismo pra lá. Existe sim. O tal do fantasma do comunismo existe muito no imaginário das pessoas e a extrema-direita usa isso muito. Isso existe, isso é dito em igrejas evangélicas, dentro de igrejas, que tem lá o comunismo, que quer acabar, que eles comem criancinhas no jantar, que eles vão roubar tudo que você tem e tudo mais. Existe isso nos grupos de extrema-direita, existe isso em todo lugar. Só parte da esquerda aí que está em Nárnia, não sei, parece que está em outro mundo, que não vê. E parte da esquerda aí que eu vejo muitos analistas aí, especialistas em comunicação. Quando você vê um especialista em comunicação que não tem milhares de seguidores, já fica assim meio assim, porque se fosse tão especialista, ia ter muito seguidor. Aí esses especialistas em comunicação chegam e dizem que, o Pablo Marçal está sendo, na verdade, ele está sendo divulgado pela esquerda, porque a esquerda está falando demais dele, tem que parar de falar dele, tem que ignorar que aí isso acaba. O cara está conseguindo 200 milhões de visualizações no Instagram todos os meses, pagando aí por visualização para os seus funcionários aí, para os seus colaboradores. Alguém acha que é a esquerda falar dele que vai fazer ele ganhar voto? Não é não. Ele atacou o Boulos, o Boulos perdeu voto pra caramba. A campanha do Boulos está um desastre total. Várias campanhas aí de esquerda estão um desastre total. A boa notícia é que em outros estados a esquerda está bem melhor, em outras cidades está bem melhor, em outras capitais principalmente, né? A esquerda está melhor. Mas, se for analisar aí, a eleição mais importante é essa, porque está tendo uma troca no comando da extrema-direita. E o Bolsonaro está sendo traído por todo mundo. O Valdemar traiu o Bolsonaro e fez o Bolsonaro de trouxa. E isso aí, você vê que nos grupos bolsonaristas, nas mensagens que eles colocam aí, está repercutindo e fez coligações com o PT. Que para os bolsonaristas isso aí é uma coisa inaceitável. O Bolsonaro continua fazendo campanha para o Nunes, que apoiou a Dilma, que para os bolsonaristas é inaceitável. O Nunes também tinha lá o passaporte da vacina, que para os bolsonaristas é inaceitável. Então ele está apoiando gente que é inaceitável para os bolsonaristas, ele está se deixando usar aí pelo Valdemar Costa Neto, sabe, por conta do salário aí. É engraçado, o Bolsonaro se deixa usar pelo Valdemar por causa do salário que ele tem. Ou tem algum acordão aí com muita grana por trás que ninguém sabe. Só que o Bolsonaro é só ele pedir Pix que ele levanta aí 50 milhões assim, ó. Assim, chega a 50 milhões na conta dele. Ele conseguiu 17 milhões em 9 dias. Imagino que ele não ia conseguir em 2, 3, 4, 5 meses pedindo Pix. E ainda mais quando começar agora essa modalidade do Pix, que é automático, renova todo mês, a pessoa paga. Aí, meu Deus do céu, aí que vai... Os bolsominions vão deixar lá para doar para o Bolsonaro praticamente um dízimo. É isso, viu? E aí ele se vende aí pro Valdemar por causa de pouca grana. Será que é pouca grana mesmo? Será que por trás não tem muito mais grana que o Valdemar está dando para ele? Não sabemos. Mas o que acontece é que tem uma discussão enorme. Nós estamos aqui pendentes, sempre ativos aí para ver o que está acontecendo e sempre jogando gasolina na fogueira. Eu vou falar.
só tem uma tranquilidade plena para 2026, porque mostrei aqui nos últimos dias, o Lula deu um checkmate no Campos Neto, deu um checkmate no Arthur Lira, no Congresso Nacional, e o Lula vai ter aí águas bem mais calmas em 2025 e 2026. Obviamente, vai chegar um momento, geralmente no terceiro ano de mandato, que a imprensa tenta dar golpe em governos progressistas. Mas veremos aí o Lula, pelo menos na questão econômica, ele tende a andar aí em mares bem calmos e tem tudo aí para o Brasil crescer muito nos próximos 2 anos e meio. E aí o Lula chegar em 2026 com pode ser Marçal, Gabinete do Ódio, qualquer um, não vai ter chance nenhuma de ganhar contra ele. É isso. Eu peço a sua inscrição no canal para fortalecer aqui a esquerda, porque temos inimigos cada vez mais fortes. Isso parece temporada de série da Netflix. Você ganha de um inimigo e aí depois, na temporada seguinte, chega um inimigo mais forte, mais esperto, e a gente tem que ganhar desse inimigo, e aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil e mais dramática. Que coisa, hein? Que coisa. Inscreva-se aí. Falou.